Olá, você vai ver nesta edição. Instalada na Câmara Municipal a CPI dos ônibus. Ela tem essa motivação de nós investigarmos o contrato de concessão de 2010. Vereadores repercutem ato da Secretaria de Segurança que recomenda a suspensão das operações policiais nos horários de entrada e saída dos alunos nas escolas. E você vai conhecer a história de refugiados que procuram o curso de português oferecido pela Caritas para se familiarizar com a língua do país que escolheram para viver. A Câmara Municipal instalou nesta terça-feira a CPI dos ônibus. A comissão vai ter 120 dias para analisar os contratos firmados no setor de transportes do Rio desde 2010. O vereador Tarcísio Mota, que era suplente e autor de outro pedido de CPI dos ônibus, assumiu a cadeira de titular da comissão. A reportagem é de Sérgio Costa. Falta de transparência, indícios de irregularidades, valores altos de passagens e serviços precários. O setor que será alvo das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Ônibus na Câmara Municipal do Rio acumula problemas. A CPI dos ônibus foi instalada hoje pelo vereador Alexandre Esquerdo, presidente da comissão. A ideia é investigar o processo licitatório de 2010, que gerou a concessão de transporte público no município do Rio de Janeiro, durante a gestão de Eduardo Paes. Uma das CPIs talvez mais importante que eu tenha participado. Ela tem essa motivação de nós investigarmos o contrato de concessão de 2010, o reajuste dessas tarifas, né? A tabela, como é que é feito isso. Hoje a tarifa está R$ 3,80, então será que era para ser R$ 3,50? Ou até mesmo se era para ser R$ 4,00. Então a gente vai estudar profundamente isso. A questão do Rio Card, né? Que é uma questão muito nebulosa. Então a CPI durante esses 120 dias vai se debruçar nesses assuntos e fazer um relatório bastante pertinente e esclarecedor para a sociedade. A sessão aconteceu sem a participação dos vereadores Eliseu Kessler e Felipe Michel. Também participaram da reunião os vereadores Dr. Jairinho e professor Rogério Rocal, indicado como relator da comissão. Acho que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro deu um passo importante como resposta à sociedade, instalando essa CPI dos ônibus aqui na Câmara Municipal e, com certeza, investigar e chegar daqui a 120 dias um relatório que esclareça a população o que realmente vem ocorrendo. O vereador Tarcísio Mota assumiu a cadeira de titular porque o vereador Dr. Gilberto, integrante da comissão, está preso desde a semana passada. Tarcísio Mota apresentou um plano de trabalho para a CPI, que terá uma nova reunião na próxima terça-feira. O vereador afirma que o documento sugere a convocação de pessoas, a ajuda de peritos e o requerimento de documentos fundamentais à investigação do setor. Precisamos de estrutura para trabalhar, de peritos, de membros do Tribunal de Contas, etc. Já apresentamos uma lista de 20 nomes. Achamos que temos que convocar todos os ex-secretários de transporte da administração Eduardo Paes. Temos que ouvi-los. Temos que questioná-los, né? Temos que convocar todos os presidentes de consórcios de ônibus para virem aqui prestar esclarecimentos. Acho, inclusive, que o próprio prefeito Eduardo Paes tem que vir dar esclarecimentos na Câmara de Vereadores sobre os contratos. E, portanto, fizemos uma lista de mais de 20 nomes. Precisamos investigar a relação entre a Rio Par e a Rio Card. Para nós é fundamental de que isso aconteça. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta terça-feira. Comissão de Cultura da Câmara do Rio discute ações e políticas para a região da Pequena África na zona portuária. Projeto de lei do vereador Alexandre Esquerdo cria ouvidorias nos postos de saúde do município. Proposta dos vereadores Luciana Novaes e Felipe Michel determina a instalação de brinquedos e aparelhos de ginástica adaptados para pessoas com deficiência nas áreas de lazer do município. Projeto aprovado na Câmara do Rio determina que o poder público ofereça exames psicológicos aos alunos da rede municipal. E proposta da vereadora Vera Lins proíbe a instalação de radares de velocidade em áreas de risco. As operações policiais, a partir de agora, deverão ser evitadas nos horários de maior movimento nas escolas e creches. Uma resolução nesse sentido foi publicada pela Secretaria de Segurança. Eu acompanhei a repercussão no plenário da Câmara Municipal da nova recomendação para as polícias militar e civil. Já são quase 5 meses. No dia 30 de março, a menina Maria Eduarda, de apenas 13 anos, morreu dentro da própria escola na Fazenda Botafogo. No dia, ocorreu uma operação policial e pelo menos um tiro disparado da polícia acertou a estudante.
Na época, a mãe de Maria Eduarda participou de uma audiência aqui na Câmara Municipal. Minha filha, minha caçula, estava na hora certa, no lugar certo, dentro da escola. E para evitar casos como o de Maria Eduarda, a Secretaria Estadual de Segurança publicou uma resolução que diz que a polícia deve evitar operações próximas às escolas, hospitais e creches em horários de maior movimento. Outro caso que ficou muito famoso foi quando o professor Roberto Silveira retirou as crianças da sala de aula para o corredor. Os estudantes estavam com medo do tiroteio. Para acalmá-los, ele cantou. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a cidade possui 1.537 colégios. São mais de 640 mil alunos. No primeiro trimestre deste ano, dos 107 dias letivos, 99 tiveram escolas e creches fechados. Um total de mais de 92%. Essa é uma reivindicação nossa e também do secretário de Educação, César Benjamin. Ela é um primeiro passo para diminuir a letalidade nas operações policiais, no caso das balas perdidas sobre as crianças das nossas escolas e também, nesse caso, também dos pacientes em hospitais. Isso é um primeiro passo, então ela é uma resolução positiva no nosso entendimento. Mas isso precisa ser seguido de mais passos nesse caminho, da gente conseguir entender que não é a lógica da guerra que vai resolver o problema do tráfico de drogas e da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Eu acho que eles tinham que procurar dar mais apoio à polícia e parar de demagogia, dar força a esses direitos humanos aí que só sabe massacrar o povo carioca, o Brasil em si. Eu não vejo inteligência alguma nessas operações policiais. Tá? Primeira questão primordial da segurança pública é trabalhar com inteligência. Acho que a gente tem mecanismos suficientes hoje no mundo de você ampliar uma investigação. Na favela não se faz cocaína nem maconha. Na favela não se faz nem produz fuzil, arma de guerra. Isso tudo entra. E por que a operação tem que ser dentro da favela? Os direitos humanos, hoje em dia, eles só defendem o vagabundo. Não está preocupado com aquele policial militar que está no fronte de batalha, defendendo o cidadão de bem e realmente preocupado em resguardar as vidas das pessoas de bem. Então, eu acho que é mais uma medida protelatória da Secretaria de Segurança Pública que visa somente em atender uma política de direitos humanos globalista que está interessado somente em denegrir a imagem das forças de segurança pública. Você vai ver agora o que foi destaque na sessão dessa terça-feira do Legislativo Carioca. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria da vereadora Marielle Franco, que requer a inclusão da visibilidade lésbica no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho como votar contra um projeto como esse e impedir que alguém celebre um dia que já comemora. Sinceramente, eu não vejo nenhuma criação de um novo direito ou de qualquer especificidade num projeto desse. Mas eu sinto, principalmente, como uma forma de respeito para aqueles que acreditam nesse dia. Só agradecer a aprovação na primeira discussão, primeiro requerimento, depois a aprovação do projeto. Acho que saudar principalmente as companheiras que aqui estão, desse lugar do movimento de mulheres lésbicas que constrói a cidade do Rio de Janeiro, o movimento feminista. Ao contrário do que algumas pessoas propagam, as questões identitárias não são de fórum íntimo, são de fórum privado e público. A responsabilidade que o município tem, não só da garantia do calendário oficial, mas das políticas públicas. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Leandro Lira, Carlos Caiado e Rafael Aloysio de Freitas, que propõe a revogação das leis. Queria agradecer pela aprovação do projeto. Como eu falei, é uma iniciativa que busca revogar leis que perderam prazo ou perderam objeto. A gente começou com a legislação lá de trás da década de 80 e 90, a gente já tem uma lista já de quase uma centena de leis que seguem a mesma linha, que estão simplesmente sendo acumuladas na legislação tributária do município sem produzir qualquer efeito, simplesmente tornando a legislação menos amistosa, mais difícil de ser compreendida, gerando um custo para a Fazenda que tem que, ano após ano, ficar atualizando as legislações que estão vigentes. Um curso de português oferecido pela Caritas vem atingindo cada vez mais refugiados. Muitos trazem lembranças da guerra nos países de origem, mas nas salas de aula é proibido falar de coisa triste. A repórter Aline Bordalo mostra agora quem são esses estrangeiros que buscam o curso de português para se familiarizar com a língua do país que escolheram para viver. Rosinaldo está no Rio há 3 meses.
A grave crise que afeta a Venezuela fez crescer o número de venezuelanos que vêm se refugiar aqui. Como falava apenas espanhol, começou a trabalhar vendendo pacotes turísticos na praia. Rio é uma cidade muito maravilhosa, tem muitas coisas bonitas. Eu acho que sim, tem muita oportunidade. Para Fiacesse, o desafio de morar no Brasil é ainda maior. Ele é do Togo, um país pequeno da África, que há décadas sofre com conflitos políticos. Lá onde se fala francês, ele trabalha como cineasta, mas ainda não conseguiu emprego no Brasil. Nosso país tem um problema de paz, liberdade. Aqui nós temos liberdade, mas o problema é morar. Onde morar? Todos os dias, pessoas como o Rosenaldo e o Fiacesse chegam ao Rio. Aí se deparam com mais uma barreira, a do idioma. Graças a voluntários da Caritas, eles podem se sentar numa sala de aula e aprender o português. O curso é promovido desde 2014 pelo Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio, uma parceria da Caritas com a UERJ. As turmas são divididas por línguas: inglês, francês, árabe e espanhol. Alguns falam vários idiomas. Os africanos, por exemplo, a maioria fala mais de 2 idiomas. Então, alguns têm facilidade e outros nem tanto, dependendo da carga emocional e da influência, né, desse estado emocional no momento do aprendizado. Então, varia. Para a gente é sempre um grande desafio e uma incógnita. A gente recebe e vai trabalhando com eles aos pouquinhos. Muitos alunos levam os filhos porque não tem com quem deixar. E eles acabam aprendendo até mais rápido. A criança, ela chega, ela vai para a escola, né? Quando conseguem vagas nas escolas públicas, então ela está mais exposta e ela também, as próprias questões emocionais, talvez ela lida de outra forma, né? E aí ela está mais aberta, mais receptiva e elas acabam muitas vezes virando intérpretes dos pais. Durante as aulas é proibido falar de coisa triste. Os professores recebem algumas orientações. No treinamento que o voluntário recebe, a gente sempre frisa para não fazer perguntas pessoais, tipo, por que você saiu do seu país, qual foi a motivação, se você sofreu tortura, e sempre planejar as atividades de aula focando nisso, sendo bem crítico na escolha de uma música, na escolha de um material, na escolha de um filme, para que o voluntário não fique perdido quando surgir demandas muito pesadas que ele não saiba lidar. Então, a gente sempre tem esse treinamento e incentiva que sejam assuntos mais light. E se surgir alguma demanda, como, por exemplo, de questões sobre homofobia, questões sobre violência contra a mulher, a gente embasar na lei e não embasar nas nossas próprias opiniões enquanto brasileiros, para que essa troca ela aconteça de uma maneira bem tranquila, porque aqui a gente também dá espaço para o aluno trazer a carga cultural do seu próprio país para dentro da sala. Depois de algumas aulas, Rosenaldo já vai deixando o portunhol de lado e se familiarizando com a língua do país que escolheu para morar. Escutar um português falando rápido é um pouco difícil, mas pouco a pouco uno vai agarrando ali, ou não sei como faz. Vivendo há 3 anos no Rio e se esforçando para aprender português, Fiacesse tem uma crítica a fazer aos nativos. Quando você chegar aqui, português é uma língua que não fácil, muitas pessoas falam errada, você não consegue compreender. Nos dias de aula, os corredores da UERJ ficam mais alegres. No fundo, o idioma que todas essas pessoas desejam falar é o mesmo, o da paz. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.